E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser diferente das demais, porque a minha mesa digitalizadora morreu de vez, né? Faz muito tempo que notou, né, que ela está nos estágios, né, de vida. E dessa vez, ela morreu de vez, a gente vai fazer, tem que para outra, né? E eu preferi continuar mantendo algumas frequência aqui no canal, né, do que ao esperar, ao invés de esperar uma chegar, tal. É porque minhas aulas voltaram, então também não está mais com qualidade. Então eu prefiro manter assim slide, apesar de eu não gostar muito, né? Do que manter o canal omisso, tá? Então, por um certo tempo a gente vai trabalhar com esse estilo, mas eu prometo que não, tá? Então, o nosso último tópico dessa atividade, a gente vai estudar as equações da ordem autônomas. Elas são, em geral, equações não lineares da forma x ponto igual a f de x, tá? É importante a gente comparar ela com a nossa equações nossas equações de primeira ordem, de forma geral, que é x ponto igual a um f de x e t, né? Tem duas variáveis, né? Então, a palavra autônomo é um autogoverno, indica que a taxa de variação de x é governada pelo próprio x e não depende do tempo, ok? Então, varia de acordo com a posição dela mesma, tá? Então, sistemas autônomos, a primeira propriedade é que esses modelam condições que são constantes no tempo, né? Então, a gente está tratando de uma equação que tem que ter, né? Tratando só não embora possam depender do valor atual, né? O valor atual de x, ela é atualizada para cada valor de x. Segunda propriedade, elas são separáveis. Terceira, podem ser difíceis de integrar. Quarta, a gente pode dizer muito sobre elas sem conseguir resolver elas. E a quinta, né? Elas são invariantes no tempo. Então, se y de t é uma solução, então se a gente tem um y de t menos t0, essa também vai ser a qualquer valor que seja t0. Então, o nosso objetivo vai ser a gente ter algumas qualitativas, tá? As informações qualitativas sobre sem realmente elas. Por exemplo, em modelos populacionais, a gente pode querer saber se a estabiliza, cai ou se ela explode. Para modelos físicos, pode querer saber se o sistema é autocorretivo ou se ele pode por si só ele funcionar. Então, para a gente visualizar os resultados quantitativos, a gente vai usar as linhas de fase, tá? Isso é uma plot unidimensional muito simples, né? Que vai conseguir os pontos críticos, né? E algumas setas, tá? Então, vai começar a mensagem, né? Tópico, a partir de alguns exemplos, ok? Então, como a gente afirmou na introdução, uma equação autônoma, ordem, é uma forma, agora vai vir uma equação, é uma com essa forma daqui, dá para ver o cursor, mas tá? Então, isso aqui é a nossa equação, tá? Então, a gente vai resolver alguns exemplos, tá? Exemplos que a gente já cara, é um crescimento tal ou um decaimento tal com uma taxa de crescimento, né? Se K for, tá? Tá estudando crescimento, tá? E se esse K for negativo, tá estudando crescimento.
Tá? Então, aqui está falando que a velocidade com em y depende de uma constante, tá? Seja ela positiva e quantidade de y que está lá. Tá? A gente pode pensar em bactérias, tá? A quantidade, quanto maior, e essas bactérias elas estão sozinhas, está estudando de infinito, tem infinito espaço, não tem a competição, infinita comida, tá? Então, quanto maior o número de bactérias, maior é a velocidade de bactérias. Dando um elemento radioativo, né, com taxa de medida, quanto maior a gente tem negativo, aqui esse K vai ser negativo, menor, na verdade, maior é a velocidade de crescimento. Tá? Então, tá? Um outro exemplo, agora a gente tá pra, não, é uma conta bancária, né? A bancária com taxas de não depende do tempo, mas ela possivelmente depende do saldo atual da taxa de poupança, né? Então, aqui, exatamente isso. É, tempo, ok? Mas ela depende do saldo atual, né? E de uma taxa de poupança, ok? Que mais a gente pode pensar no modelo de população estatística, tá? E que é um modelo simples que vai levar em conta os limites do crescimento populacional. Então, pô, a gente tem um modelo para uma população que tem estável, tá? Então, uma taxa de crescimento estável KY, né? K de Y, na qual, mas não do tempo. Então, vai ter essa quantidade, tá? Então, a gente tem uma taxa de crescimento Y que é igual a um fator de crescimento. Depende da quantidade de pessoas, né? De coisas que tem, vezes a quantidade de coisas, né? Então, suponha que quando y é pequeno, então a taxa de crescimento é aproximadamente k zero, tá? Mas, então, a quantidade de pessoas pequenas, né? E isso, tomar esse k de y constante, essa constante é k zero. Mas que existe uma população sustentável máxima M. Então, que é o que acontece no real, né? A gente tem uma população máxima que o cliente consegue suportar, porque vai ter curso, vai ter competição, seja por não, seja por comida. Então, tem um controle lá, um limite. Significa que quando I se aproxima de M, né, a taxa de crescimento está zero, ok? E se Y é maior que M, a taxa de crescimento vai se tornar negativa e a população diminui de volta à população sustentável máxima, ok? Então, a gente tem mais gente do que recurso, as pessoas vão começar a morrer, né? Até conseguir se reduzir a uma quantidade mínima lá, quer dizer, a quantidade máxima que ele permite, né? Então, na versão mais simples disso, então a gente pode pensar num gráfico de y, é uma linha reta, tá? Gráfico de k de y, que é uma linha reta, tá? Com k igual a zero, né? K igual a k zero. E quando y é igual a zero, né? Então o y a zero. Não, desculpa. Quando y é igual a zero, k é igual a zero, né? Então, quando y é igual a k zero, né? Tá? Quando y é igual a m, né? Então k igual a zero. Beleza? Momento máximo. Então a equação para essa reta vai ser essa equação, k igual a k de y, que é k zero vezes 1 m, né? A reta.
E a gente pode checar isso. Então, aqui que K de 0 é K0, né? K de M igual a 0. Então, bate esses reais, né? E K de Y, né? É menor que 0 para Y, né? Então, nesse caso, essa equação é um modelo de população logística. Então, Y vai ser igual a K0, né? Vezes 1 Mzão, que é uma. Tá? Então, a gente tem aqui um caso de equação diferencial, é uma função. Então, isso é mais realístico quando o crescimento natural é alguns parâmetros do modelo, né? E isso vai acabar sendo mais realista, seja não é linear, mas ele é autônomo. Porque quando a gente tem no modelo aqui, né? Esse modelo cresce para infinito, né? Tem, tá considerando que tem recurso. Então, aqui, né? Aqui não tem. Uma hora para. Quando para, a população máxima. Beleza? Então, é mais realista. Tá? De fato, ela não é linear, porque a gente tem aqui, né? Esse cara depende, né? A de Y. E tem mais um Y aqui do lado. Então, ela não é linear. Ele aparece não linear. Mas, né? Ele serve bem e é autônomo porque só depende. Então, as equações autônomas são separáveis. Nesse caso, a gente poderia calcular a integral resultante usando frações parciais. Mas a gente está buscando uma compreensão qualitativa das soluções que a gente vai desenvolver. Então, a gente não está interessado aqui realmente. Tá? Então, a gente vai dar uma imagem qualitativa sem resolver essa equação aqui. Beleza? Qualitativa para resolver a equação. Vou começar olhando para uma t igual a y0. Tá? Então, a gente vai chamar igual a y0. Então, uma constante ela vai ter uma derivada zero. Vai plugar isso nessa equação, né? Então a gente vai dizer f zero, zero. Esse cara é uma constante, então a derivada vai plugar. Beleza? Equação. A gente vê que y0 é igual a zero e y0 igual a m são dois pontos onde essa f, né, vai zerar. Então, zero dá zero vezes um, zero vezes zero. Matou, né? Então, já é zero. Beleza? Tem um zero aqui. Se for m, a gente vai ter 1 nesse cara, tá? 1 menos 1. Então, todo esse cara aqui vai ser zero. Então, também zero aqui. Então, são duas possíveis. Tá? Então, a gente tem duas soluções importantes. Onde t igual a zero, igual a m. Como o sistema no equilíbrio ele não muda, né? Ele não varia, a gente vai chamar essas duas soluções de soluções de equilíbrio, tá? Então, e faz sentido, né? Faz sentido, porque se não tiver absolutamente ninguém, não tem ninguém para reproduzir, não tem como crescer, tá? E se tiver o máximo permitido, né? Já tem exatamente o máximo a mais, e se morrer alguém, vai ter alguém para repor. Então, ok, continua. Então, dado que é o f de zero, quando y e quando y é m, a gente vai chamar 0 e m de críticos da equação diferencial. Então, para poder resumir isso, a gente vai dizer as mesmas coisas. Primeiro, f de y0 é zero, ok?
Segundo, y de t igual a y0. E isso é uma solução de equilíbrio, beleza? Terceiro, y é igual a y0. A gente está tratando de um ponto, tá? Solução de equilíbrio, tá? É, é, então, a gente lembra de cálculo, né? Cálculo de uma variável. Caras aparecem. Então, para a gente poder vincular isso ao nosso trabalho anterior, vai observar que a equação é separável e as nossas soluções constantes não são. Não são outras, né? Senão as soluções perdidas da equação separável. Então, para a gente poder entender a solução constante, a gente vai forçar e analisar a campos de direção para essa equação originária, né? Tá? Então, claramente, cada isóclina, né, f de c é uma linha uma linha reta horizontal. Então, para uma, uma inclinação fixa, C, a isóclina ela vai conseguir uma linha horizontal, y igual a y0, onde o f de y0 vai ser c. Tá? Como hoje é usual, primeiro a gente olha para o núcleo, uma isóclina nula, né? Então a gente vai olhar para um f de y igual a zero. Tá? A gente vai saber logo, cara, né? Vai usar os zeros, que são 0 e m, né? Então essas linhas núcleas, vou chamar assim núcleas, tá? Ou nulas, sei lá, núcleas. Elas são os pares de linhas a zero e y igual a m, tá? Isso, elas são exatamente as constantes para essa equação. Então, esses caras são as núcleas, tá? Então, a m, y igual a zero, tá? Esses caras são, tá? Então, para a gente posso claro, Óculos, a gente vai desenhar um gráfico com uma função de y, tá? Ela é uma parábola abrindo, ela está aberta para baixo, né? E a gente vai encontrar as axis, eixos horizontais de y0, y igual a m. Por que que é uma parábola? Esse cara aqui vai dar y quadrado, né? Esse cara aqui quadrado vai dar negativo. Então é uma parábola para baixo. Vai dar esse cara aqui. E onde vai zerar? Ok? Então, é isso que a gente vai ter. Parábola. Então, o gráfico vai mostrar que para y menor zero, tá? Y zero ponto, ponto vai ser f de y, né? Então, f de y, né? Ok? Ah, y m y ponto, que é f. E para m e para y maior que m, né? Nosso, de novo, y. Então, isso é indicado no gráfico por linhas, né? Na nosso esquerda e setas. A seta apontando para a esquerda, né? Ou seja, para y, onde y ponto é negativa, e ela vai apontar para a direita, né? Ou y da. Portanto, y linha y. Então, para tornar as coisas mais claras, a gente pode tentar rotular, falos como. Agora a gente pode
esboçar os campos de direção. Primeiro, a gente desenha uma núclea, então essas são as partes. Não precisa esboçar os campos de elementos, já são retas, pequenas retas, segmentos, né? Então a gente vai escolher uma reta horizontal, tá? Como y igual a m, e esboçar os campos de direção, tá? Os elementos de direção ao longo dela. A gente sabe que eles são negativos porque y maior que m, a gente vai ter y. E de forma semelhante, a gente vai fazer as mesmas coisas com as isóclinas 0 e m e abaixo de 0, perdão. Então a gente pode. Ah, aqui estão as núcleas. Aqui no meio a gente tem, né, crescimento, né? Cima e baixo é crescimento, né? Da equação. Então, a gente esse a nossa primeira consideração é que como um campo constante na t, qualquer curva da solução ela pode ser dada para a esquerda, direita e ainda ser uma solução, beleza? Tá. Segunda observação, como as retas y igual a zero e y igual a m são soluções, né? As outras curvas elas não podem cruzar nenhuma. Terceira observação, a solução que logo bem próxima ao nível, logo acima da solução zero, elas devem, devem aumentar, né? Como elas não podem cruzar a solução m, elas devem ir assintoticamente em direção a ela, né? Então, essas soluções limitadas são chamadas de curvas logísticas ou curvas S, tá? Elas representam a população quando logo acima do y igual a zero, aquelas em y igual a m, tá? E a quarta observação é se a população excede m, né, máximo, tá? Sempre lembrar que essas ficam alguma coisa. Então, se essa população ultrapassa o máximo, ela tende a voltar para ele. Isso representa a pressão ambiental relacionada à população. M é chamada de capacidade de carga do ambiente. Uma situação é que populacional nunca vai ver e zero. Não existe. Não existe. Não existe. Matematicamente, curvas de abaixo de a zero. Então, note que no modelo logístico, todas as curvas próximas do M vão assintoticamente até todas elas. Esquece aqui, né? Existem, né? Então, isso aqui. Esses daqui vão até M. Ok? Beleza? A gente pode, então, chamar isso um equilíbrio estável, né? M estável. Porque está equilibrado, e se você perturbar um pouquinho, todo mundo volta para. De forma semelhante, a gente pode chamar esse aqui zero instável, porque tá, tá? Não varia.
mas se você der um peteleco para algum lado, imediatamente ele sai desse equilíbrio e perde para ele. Beleza? E porque todas as curvas que. Ah, tá bom. Então, em resumo, o osso nos dão a nossa. Também número de termos. Primeiro, a nossa primeira autônoma, né? Tá? Soluções de equilíbrio, né? São soluções constantes, yt igual a zero, onde f de é igual a zero, tá? Pontos críticos, que é o valor ou seja, valores y0, onde f de zero. Então, equilíbrio estável, são equilibrações, né? São soluções de equilíbrios onde todas as soluções em volta elas convergem para esse equilíbrio. Equilíbrio instável, que são soluções de equilíbrio onde todas as soluções não convergem, quer dizer, saem desse. É, população, modelo de população logística, curvas logísticas e tal. E a gente pode capacidade de carga, que vai ser o estável, né? No modelo logístico, todas as populações vivas, né, se aproximam. Então, a gente vai tentar mais como que sistemas qualitativos. Então, como a equação diferencial autônoma y constante nas linhas horizontal, consigo, né, ah, seu conteúdo de forma mais eficiente. Se a gente usar uma receita. A receita, pelo ponto. Desenhar um eixo Y como sendo vertical e marcar ele onde o f de y é igual a zero. Segunda coisa, cada um fez isso, né? Cada um dos intervalos delimitados pelo equilíbrio vai desenhar linhas tente, seta apontando se f de y é zero, a seta apontando para baixo se f de y. Esse diagrama simples, ele vai nos dizer forma aproximadamente como que o sistema se comporta. E ele é chamado de linhas de fase, tá? A linha de fase, ela captura exatamente as informações que usa para obter osso qualitativo das curvas. Então, a gente vai ilustrar isso com alguns exemplos, ok? Então, tá, exemplo. Para uma equação diferencial y, a gente vai encontrar os a fase, tá? As linhas de fase, classificar os pontos pela estabilidade e usar o diagrama de fase para dar um osso qualitativo para as. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai. Passos são. Primeiro, a gente vai encontrar os críticos. Segundo, botar o gráfico de determinar onde y é negativo. Terceiro, desenhar linhas de fase, encontrar a estabilidade dos.
quarto. Então a gente vai matizar. Primeiro a gente tem que igual a 3, tá? Y ponto igual a 3, y, então f de y é 3. A gente facilmente vê que o único crítico aqui, né, que é a raiz de f, é y igual a zero. Né? Só com y igual a zero, 3y zero. Né? Então a gente vai fazer um plot de f de uma linha reta. A gente vê que y ponto é maior que zero, né? Para y zero, e y ponto é menor que zero para y. Ok? Então, a gente usa então, uma linha de fase. A gente vai colocar ponto grande, né? Um ponto grande crítico, né? Então, como o y é zero no intervalo y zero, a gente vai adicionar uma como y ponto, a gente vai seta apontando para frente nesse. De forma semelhante, no intervalo y zero, a gente vai apontar uma seta para baixo, cima, tá? No intervalo y zero, baixo, no intervalo y. Como as setas sempre a partir do ponto, o equilíbrio é instável, saem do ponto. Isso é, elas são criadas. O que a gente fez foi isso. Desenhou, colocou. E beleza. Acima de y tem valores. Abaixo de y, valores negativos. Todas as. Todas as. Uma vez que a gente tem as linhas de fase, a gente pode fazer um diagrama qualitativo. A solução de equilíbrio corresponde a um ponto crítico. Isso é a reta horizontal e t igual a zero. Cara, aqui, beleza? A solução começa positiva, aumenta, né? E todas as. E essas começam ruim. A gente vai apresentar a solução próxima fase. A gente pode ver que as fases representam a direção em y das curvas integrais, tá? Então, tá para cima, estão para seta para baixo, curva. Tá? Então, vamos fazer mais um exemplo. A gente vai aqui, né, para essa equação, tá? Para nossa, beleza? Vai fazer exatamente a mesma coisa que já fez antes, né? Não fez as linhas de. Então, nossos pontos, sabe? Então, é a zero e y vai. Ok? O nosso gráfico, a gente já sabe. E agora, como que vai ser aqui o nosso diagrama de fases? Bom, para baixo de zero, para baixo. Para cima de zero e abaixo de m, para cima. Para cima de m, para baixo. Baixo. Todas as setas saem zero, instável, instável. Todas as setas convergem para m, estável. Ok? Aqui a gente tem
Então, em um autônoma Y, os campos de direção são direção é constante. A direção já é. Dito de outra forma, as condições representadas, ó, são constantes no tempo. Como, consequentemente, qualquer ação horizontal, tempo e uma ação é uma solução, uma tradução é a conversão que a gente fizer no tempo é uma conversão de tempo de uma função t menos um t0. Então, o gráfico é deslocado horizontalmente perfeita em t0 unidade. Então, a gente vai fazer um terceiro exemplo. As soluções PY igual a K0Y, ela exibe três. Não, aqui, aqui. Então, K0, Y. Então, Y de T pode ser E, K0. Y pode ser zero. Y pode ser menos E elevado a K0T. Qualquer solução é uma translação horizontal de uma dessas três. Então, por exemplo, de T igual a E elevado a K0 vezes T menos T0, é uma translação. Y de T igual a zero é a única com apenas uma translação horizontal. Todas elas. Y de T igual a menos potencial de K0 vezes T menos T0 também é uma translação. Daí a gente, todas elas vão acabar. Alguns equilíbrios eles são metade de estabilidade e metade de instabilidade. A gente vai chamar esse tipo de equilíbrio de equilíbrio estável. Então a gente vai fazer para um y igual a quadrado. Beleza? Então, e vamos ver o que acontece, né? Então, uma vez que, de novo, a gente a álgebra é trivial, né? A álgebra é trivial. Então, o único ponto crítico é zero, né? É a parábola, né? Quadrado só zero em zero, né? É, gráfico de f de y já sempre positivo, exceto zero. Sempre positivo, exceto em zero. As linhas de fase mostram é, zero, né? E ele é semi-estável. Por quê? Esse cara aqui, o ponto também é positivo. Então a gente tem aqui que o ponto crítico, os caras convergem para ele quando está abaixo, mas eles divergem dele quando está acima. E a gente vê aqui que, de fato, ó, todo mundo. Mas aqui todo mundo está divergindo. Então, a nossa conclusão é que as linhas de base mostram um tratamento qualitativo do tema, ou, né? Críticos, eles são sobre a estabilidade de cada ponto crítico, olhando as setas, né, em volta dele. As setas também nos qual que acontece com as curvas integrais ao longo de todo o movimento. Ok? É isso por hoje. Até o próximo. Tchau.